Nós vamos falar hoje sobre uma coisa muito interessante, curva do esquecimento. Eu sou Fábio Carvalho, seja bem-vindo aqui ao Periscope, quero agradecer a sua participação e vou te pedir para poder compartilhar com seus amigos. O assunto basicamente tem a ver com como nós podemos superar a curva do esquecimento, né? Todas as informações que nós temos, as informações elas são armazenadas na nossa memória a todo instante. Porém, é importante considerar o seguinte: todas as informações elas aparecem para nós como peças soltas. Nós precisamos utilizar da nossa capacidade cognitiva e justamente através dessa nossa capacidade nós vamos fazendo junção dessas peças. E nessa junção de peças nós acabamos então criando informações que são chamadas de conhecimento. Nós vamos falar sobre isso, mas mais do que falar sobre essa questão de como é que você gera o conhecimento, é como você faz para evitar a perda do conhecimento, como nós fazemos para poder evitar o esquecimento. Existiu uma pesquisa que foi feita há bastante tempo atrás, eu diria no século XIX, no século XIX. Todo mundo sabe que quando nós estamos aprendendo algo novo, uma das coisas que acontece é que nós vamos criando conexões com aquilo que nós sabemos. E é esse o processo para a aprendizagem. Basicamente, a aprendizagem ela parte daí. É de você fazer junção daquilo que você já sabe com algo novo. E aí, a curva da aprendizagem, ela tem de ser de um momento inicial, onde o tempo inicial, a quantidade de informações que você processou é limitada, portanto o número de informações limitadas leva você a ter um conhecimento ainda limitado. E de acordo com o tempo vai passando, essa curva de aprendizagem ela vai aumentando. O que quer dizer isso? O tempo vai passando e o acúmulo de informações com relação àquele assunto, àquele tema, ele vai aumentando, né? Você vai acumulando mais informações, portanto, o seu conhecimento vai ampliando. Quando isso acontece, o seu conhecimento vai aumentando ao longo do tempo. Nessa curva de aprendizagem existe um momento que é um ponto de inflexão. Então, aquele conhecimento com relação àquele assunto específico, naquele contexto específico, ele chega no momento de saturação. Ele chega naquele momento onde ali, o que acontece? Você começa a buscar outros elementos de referência, mas você deixa de ser uma pessoa somente conhecedora a respeito daquele assunto, você passa a ser uma pessoa que tem sabedoria com relação àquele assunto. Portanto, então, não existe muito mais coisas para poder aprender. Muito bem. Nesse sentido, né, nós falamos de curva de conhecimento, de aprendizagem. O que eu quero falar com você hoje é sobre a curva do esquecimento. Quando nós estamos no processo de aquisição de conhecimento, existem 4 fases, né? Você adquire o conhecimento, você processa a informação, você distribui essa informação e uma vez que ela retorna para você num processo de aquisição novamente, ela já volta processada, portanto isso vai num ciclo vicioso gerando conhecimento. Muito bem, isso tem a ver com a curva de aprendizagem que eu acabei de falar. O que eu quero falar então é sobre essa história da curva de esquecimento. Toda informação que nós estamos processando e assimilando, ela vem para a nossa memória que nós chamamos de memória curta. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui para você agora, nesse exato momento, se você não está anotando num papel, o que está acontecendo? Está passando para a tua memória curta. O que eu quero dizer com isso? Essas informações vão ficar na tua memória durante um breve espaço de tempo. Se tua atenção está toda focada aqui no que eu estou falando, se toda a atenção tua está aqui, nesse momento, você está presente nesse momento com todo o teu foco, atenção e toda a sua estrutura psicológica, inclusive física, ou seja, movimentando, colocando teus pensamentos no que eu estou falando, o que é que acontece? As chances são que essas informações vão ficar mais tempo, vão perdurar por mais tempo. Ainda assim, é sabido e comprovado que as informações elas não vão ficar na tua memória longa se não houver uma associação emocional muito forte ou se não houver uma coisa que nós
conhecemos muito bem, que são as chamadas revisões, ou seja, a repetição. Quando nós falamos ou escutamos que a repetição é a alma ou é a mãe do aprendizado, basicamente nós estamos falando de um processo que é a revisão, é repetir aquilo que você já sabe. Se essas duas coisas não acontecem, as chances são que você não vá ter uma oportunidade de transferir essa informação da sua memória curta para a tua memória de longa duração. Bom, existem técnicas para poder facilitar a memorização, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje não. Hoje eu vou falar sobre a questão do esquecimento, como é que você faz para poder diminuir essa condição de esquecimento, ou melhor, controlar a tua curva de esquecimento. A curva de esquecimento, basicamente, ela diz o seguinte, que depois de 20 minutos disso que nós estamos falando aqui, de tudo isso que eu estou te entregando de informação, é o seguinte, 50% a 60% das pessoas elas vão esquecer. Né? Mas não só 50% a 60% das pessoas, mas 60% de toda a informação que é entregada durante os primeiros 20 minutos, né, depois de assimilada, né, ou quando você está fazendo uma leitura, ou você está escutando alguém, 20 minutos depois as chances são que você vai esquecer isso. Depois de uma hora, 44%, assim diz a pesquisa, de todo aquilo que você assimilou ali, vai ser esquecido. A outra coisa é que entre 9 e 10 horas, por volta de 9 horas, depois de você ter assimilado uma informação, ela vai ser perdida, ou seja, 35% só daquilo que você obteve de informação no primeiro momento é que vai restar ali para você depois de umas 9 horas passadas do momento que você assimilou ou que você absorveu determinado tipo de informação, conhecimento, palestra, escutou alguém, né? E depois é o seguinte, o que acontece é que passado 24 horas, ou seja, um dia, 30%, 33%, para ser mais preciso, 30%, 33% de tudo aquilo que você obteve, né, em termos de informação, é o que vai perdurar, é o que vai sobrar para você. Só que isso ainda não está na tua memória longa, né? Isso não quer dizer que você vai lembrar para a vida inteira. Se eu te perguntar agora o que você comeu há um ano atrás, se não existir, de novo, uma referência emocional muito forte com essa data, ou seja, um ano atrás, para você é muito provável que você não lembre. Ou se não houver uma repetição dessa informação de forma constante, ou da maneira com que eu vou te falar agora, é muito provável que você também não lembre, ok? Bom, a outra coisa que eu quero, então, comentar a respeito disso é o seguinte, a curva, ela começa a decrescer, então 24 horas você sobra só com 33% daquilo que você está obtendo de informação. Por isso que é muito importante você tomar notas, gravar e tal, porque isso permite você fazer uma outra coisa, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, olha só, passado 2 dias, o que você acha que vai sobrar de informação? A pesquisa diz que 27% é o que sobra de informação passado 2 dias, ou seja, 48 horas. Passado, então, talvez 5 dias, 6 dias, quantos por cento sobrariam, você acredita? Passado, né, 6 dias, ou seja, quase uma semana de você ter assimilado, obtido alguma informação, você ficaria restando ali com 1/4 daquela informação obtida no primeiro momento, ou seja, 25%. Bom, essa pesquisa diz o seguinte, passado um mês, ok? Passado um mês, 30 dias, 31 dias para ser mais exato, passado um mês, 21% da informação original é a que se mantém. Ou seja, disso tudo que eu estou falando para você agora, se daqui um mês eu voltar a falar contigo, e se essa informação foi assimilada por você, e se você guardou essa informação, e você, primeiro de tudo, se você colocou todo o teu foco, toda a tua atenção naquilo que eu estou falando, esse 100% de informação que eu transmiti, provavelmente, se você estiver no melhor nível dessa curva de esquecimento, você se lembrará daqui a um mês de pelo menos 20% do que eu estou falando. O que você acha disso? Bom, isso demonstra que nós precisamos de estratégias, de técnicas para poder vencer as nossas limitações. Isso não é você, isso é todo mundo, né? Isso é aplicável a todos nós. Então, uma das maneiras de você vencer essa curva do esquecimento, existem várias técnicas, mas algumas delas que você pode adotar. E eu acho que eu vou focar aqui agora para um benefício do tempo e para o objetivo dessa sessão aqui no Scope, é o seguinte. Uma
que você pode utilizar? É fazer uma revisão. E o processo da revisão é o seguinte: se passado 24 horas você faz uma revisão do conhecimento ou da informação que você adquiriu, isso vai potencializar e muito a quantidade de retenção que você vai ter desse conhecimento. Se passado, por exemplo, um mês você faz outra revisão, você vai ampliar ainda mais a tua capacidade de absorção. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você faz isso, a tua capacidade de retenção em 24 horas aumenta para quase 50%. Né? Você estava 50%, você aumenta isso a quase 90%. O nosso foco é chegar ao máximo de retenção possível sempre que nós estamos estudando, na verdade? Então, a recomendação é que você faça pelo menos 3 revisões ao longo de um período X. E esse período X seria um período de 30 dias, não é verdade? Se em 30 dias você só vai reter 1/4 da informação, ou seja, 21% e talvez ainda menos, então a minha recomendação, né, é que você siga o que diz a ciência. As estratégias estão aí para isso. Nós podemos fazer uso dessas estratégias para poder mudar a nossa vida positivamente, utilizar estratégias para poder ampliar a nossa capacidade de memorização, a nossa capacidade de aprendizado. Né? Se você quer ler mais rápido, se você quer aprender mais coisas, tá bom, isso tudo é bom. Mas de que adianta se você não recordar dessas informações, na verdade? Também é importante fazer uso de estratégias técnicas. São 3 coisas que você precisa fazer. E as 3 coisas é a mesma coisa, só que repetida 3 vezes. Ou seja, revisão a 24 horas de quando você adquiriu a informação. Vamos dizer que você foi numa aula, revisa pelo menos 24 horas depois para que você garanta aumentar o teu percentual de absorção daquela informação. A segunda é com 1 semana, ok? Nós falamos de 6 dias. Em 6 dias você vai ter só 25%, eu quero que em 6 dias você aumente esse percentual para 60%, 70%. Então você faz isso. Os números mágicos, anota no teu papel. Agora, para quê? Para facilitar a tua revisão. Vou fazer um resumo. Primeiro, a curva do esquecimento ela acontece nas primeiras 24 horas, começa a deteriorar as informações que você assimilou, baixando muitíssimo. Depois de 1 semana, a quantidade de informação que você assimila ela já chega a 1/4, ou seja, próximo a 25% de tudo que você absorveu no primeiro momento. Depois de 1 mês, menos de 25%. Nós estamos aí falando de 20%, 21%. Okay? Então, o que você vai fazer para vencer isso? Você, a 24 horas, ou seja, um dia de assimilado a informação, você vai fazer uma revisão. Essa é a primeira revisão. Depois de 1 semana, depois dos 6 dias, ou seja, no 7º dia, você vai fazer uma segunda revisão. E depois de 1 mês, você vai fazer a sua terceira revisão. Ou seja, se você fizer isso, você vai entrar para o clube das pessoas que passam em concursos, das pessoas que passam em provas de vestibulares, para as pessoas que são realmente as pessoas que fazem a diferença na hora de usar estratégias e técnicas. É importante que você entenda que para poder absorver as informações que estão lá disponíveis para você, você precisa de estratégias. Porque sem estratégias é como quando você entra num barco, né? Você entra naquele barco e diz: bom, para onde eu vou? Bom, se você já entra no barco sem saber para onde vai, estamos aí já com a situação complicada. Imagina se esse barco, então, ele já começa ali pelo vento ser levado para qualquer lugar. Você nunca vai chegar em nenhum lugar. E qualquer lugar que você for, vai valer a pena, né? Porque você não sabe onde quer ir. Então, com estratégias, você facilita, você potencializa e otimiza a tua capacidade de aprendizado. E não só isso, e quando eu digo aprendizado, é de qualquer área de conhecimento, né? Então, reforçando, anota isso, faz uso disso, se realmente isso for algo que faz diferença para você, ou seja, aprender mais e fazer uma mudança positiva na tua vida em todo o processo de aquisição de conhecimento, mais importante do tema que nós falamos hoje, para evitar a curva do esquecimento. Bom, para você que me conhece, você já sabe o meu site, já me conhece talvez pelas redes sociais, mas se não, meu site é fabioac.com ou fabiocarvalho.me. E você também me encontra no Facebook como Fábio Carvalho Oficial. E lá você vai me encontrar. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode também
comentar lá nos meus posts e artigos que eu publico nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Também me siga aqui no Periscope, faço Periscope sobre esses assuntos, aprendizagem, desenvolvimento pessoal, profissional, estratégias que facilitam a tua mudança positiva. Então, se você realmente está disposto a escutar mais sobre esse tipo de assunto, fico feliz que você participe aqui do meu Periscope. É só me seguir e deixar corações. Você que está assistindo agora aí, vou deixar aqui a minha mensagem de agradecimento e um grande abraço. Até a próxima.